Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na programação da TV Mar. A gente inicia mais um programa bem assim. E olha só, no programa de hoje a gente vai falar sobre autoestima com as mulheres, das mulheres dentro da maternidade. É possível a gente manter a autoestima? A gente vai debater isso, sobre a importância dela na nossa vida também, hoje com a Nielke Nóbrega. E olha só, a gente também vai ter o nosso papo de estilo, tá bom? A gente vai falar, estilo tem idade? É preciso um tipo de estilo para cada faixa etária, para cada idade? A gente vai debater isso e vai falar também sobre aparecimento de miomas. Tudo isso agora no teu programa Bem Assim, que já está no ar. E a gente inicia o nosso programa Bem Assim, lembrando que você pode assistir ao nosso programa e toda a programação da TV Mar ao vivo através do portal Gazeta Web. É só você acessar www.gazetaweb.com e você vai acompanhando a nossa programação ao vivo e vai também se mantendo muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, a TV Mar também está presente nas redes sociais, então segue a gente no Instagram, também no Facebook e acompanhe a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também. A gente inicia o nosso programa já recebendo aqui no nosso estúdio ela, Nielke. Muito bom dia para você, tudo bom? Feliz Dia Internacional da Mulher. Atrasadinho, né? Obrigada, para você também. Muito obrigada. Nielke, você trouxe uma temática hoje muito importante, muito polêmica também, né? É possível a gente ser mãe, ter toda essa questão da maternidade e manter a autoestima? Eu acho que nós somos bem ousadas nessa temática, por isso que somos mulheres, né? É possível. Existem 4 pilares, né? Quando a gente fala de autoestima, é importante que a gente lembre que, assim, as mulheres precisam ser vistas em todas as suas partes, né? De todas as maneiras, então a aparência, a cognição, a emoção, a razão, então tudo esse coletivo. E aí quando a gente para pensar maternidade, esse coletivo e autoestima, né? Tem vários livros, sim, psicologia que explica, mas não tem um termo técnico específico que a gente traga, né? Então, normalmente, quando a gente para pensar em autoestima, a gente pensa em 4 pilares essenciais. O autoconhecimento, né? A autoimagem, o autorreforço e a autoeficácia. Então, quando a gente para inicialmente para pensar em autoconhecimento, quais as crenças que eu tenho enquanto mulher, quais as crenças que eu tenho enquanto mãe, o que eu espero ser, né, na maternidade, com a maternidade. Então é importante que a gente pense isso. E nesse universo contemporâneo que a gente está hoje em dia, né, com tantas cobranças, com a nossa entrada muito maior no mercado de trabalho, com a questão da violência também que envolve essas mulheres. Então, como manter essas crenças de agir de forma adequada com tudo isso e sendo, né, uma boa mãe e mantendo essa autoestima. Então, autoconhecimento, o que tu pensa sobre você como mulher e como mãe faz toda a diferença. Autoimagem, como é que eu me vejo, né? Que tipo de mulher eu observo no espelho, como é que eu me aceito. E aí vamos pensar com todas as mudanças que acontecem, não só a nível hormonal, mas a nível físico mesmo. Eu olho no espelho e eu vejo que eu estou diferente. Então, como é que essa aceitação acaba acontecendo para as mulheres, né? A ideia do autorreforço, eu sempre digo que as mães, assim, elas super reforçam os filhos. Elas elogiam, elas recompensam, mas como é que elas se autorreforçam, né? Então, isso é um detalhe que a gente precisa estar fazendo diariamente. Não apenas ontem, no 8 de março, né? Eu falo sempre que é importante que as mulheres, assim, nós somos tão plurais e que a gente possa se unir ainda mais com as suas diversidades, né, de culturas, enfim, mas em prol de um universo que faz a diferença. E a última, né, mas não menos importante, da essência da autoestima, que seria o pilar, seria a nossa autoeficácia. Como é que eu construo tudo isso, né? Através de como eu me vejo, de como eu penso, de como eu me reforço e de como eu estou exercendo. Então, usando as minhas habilidades de acordo com o que eu fui aprendendo no decorrer da minha vida. Então, são 4 pilares essenciais
para a gente ter, né, e poder manter essa autoestima aí de uma forma bacana. Pois é, você mencionou muito bem esses pilares, mas a gente percebe que são pilares que dependem exclusivamente da gente, né? Autoconhecimento, autoestima, enfim, é preciso que a gente esteja muito segura de tudo isso. E por que é tão difícil para a mulher, após a maternidade, manter essa autoestima? Eu costumo dizer que parece que as mulheres, após a maternidade, vem uma plaquinha de culpa junto. Né? Com certeza. Então, assim, essa plaquinha de culpa é como se olhar no espelho, né? E aí, como é que eu me vejo? Tá errado você fazer isso, porque tu tem que cuidar primeiro do outro ser que tá lá. E aí eu sempre coloco muito a analogia da máscara do oxigênio. Tu não vai poder cuidar do outro se tu não cuidar de si primeiro. Então, assim, é impossível que as mulheres hoje, elas ainda carreguem tanta culpa, né? Tanta responsabilidade. É claro que as responsabilidades existem, o próprio papel, a maternidade por si só, exerce essas mudanças. Mas é importante que a gente entenda que nós não somos responsáveis por tudo, tem um limite diante do que eu posso fazer como mãe, como mulher, como professora, como psicóloga, enfim, né? Até onde eu posso ir. Então, a culpa por si só, ela não ajuda. Então, até onde vai o meu limite, até onde eu posso ir. E compartilha essa responsabilidade com o parceiro, né? A conjugalidade, ela está muito inserida aí dentro desse papel de ser mãe, que envolve não só a maternidade, mas a parentalidade também, né? Então, esse papel precisa ser exercido de forma colaborativa junto com o pai. Pois é, e se não há participação do pai, eu sempre costumo muito dizer que as mulheres, elas precisam formar redes de apoio, até porque é humanamente impossível, apesar da gente conseguir fazer muita coisa, mas é humanamente impossível você conseguir ser 100% em todas as atividades, em todos os papéis que você vai assumindo ao longo do dia na sua vida, né? Verdade. E aí a rede de apoio, ela faz toda uma diferença, né? A pessoa que te ajuda a cuidar da casa, as suas amigas, o pessoal do trabalho, né? A família como um todo. Então, assim, realmente, se essa rede ela não acontecer, a gente vai ter muita dificuldade de exercer todos os nossos papéis. Niel, uma autoestima muito baixa, muito acentuada, insistentemente, ela pode levar a uma depressão? Sim. Normalmente, aí a gente para, né, um pouquinho para pensar a maternidade. A depressão, ela tem características endógenas e exógenas. Então, hormonalmente, essa mulher tem mudanças, né, no teu organismo e tal, diante do próprio processo de gerar o bebê, de ter esse bebê. A gente precisa verificar se essa mulher lembra da história do autoconhecimento. Que tipo de crenças eu tinha em relação a ser mãe, que tipo de crenças eu tenho em relação a mim. Ah, eu não sou uma pessoa tão boa, eu não sou uma pessoa tão capaz de realizar isso. Já são sinalizadores, né, em relação a como essa mulher provavelmente pode vir a atuar após o ser mãe, né? Então, as mudanças endógenas podem, somadas a características externas, acabarem levando a uma depressão pós-parto ou até mesmo uma depressão, né, posteriormente após esse período. Então, é importante a gente estar bem atento a esses sinais. Você citou aí, eu não sou tão boa quanto eu achava que seria. Eu achava que seria mais fácil. Como lidar com essas frustrações que vão surgindo mesmo à medida que a gente vai pilotando o avião em pleno voo, aprendendo ali mesmo, né? Como lidar com essas frustrações de, nossa, eu achei que fosse mais fácil, nossa, eu achei que eu ia dar conta, nossa, não é fácil, né? As cobranças e as incertezas, né? E aí vem de novo um outro pilar da ideia do autoconhecimento, do quanto a gente se conhece, quanto a gente acredita no nosso potencial, do quanto a gente é capaz. Então, poxa vida, olha a tua fala. Eu acredito que eu não serei uma boa mãe, mas tá, que evidência tu tem? Tu ainda não é mãe, tá? Ah, mas eu não consigo exercer isso de tal forma adequada, mas que evidência tu tem? Olha as formas como você age, olha o feedback que você recebe sempre de forma bacana. Ok, mas pode ser que essa mulher seja extremamente exigente com ela mesma, ela seja muito perfeccionista, que não está longe, né, da gente observar do perfil feminino, extremamente organizada, controladora. Então, até que ponto tu pode ir? E aí eu brinco muitas vezes com algumas amigas, com
com algumas pessoas mais próximas, assim, eu falo, gente, a pandemia veio para quebrar a nossa ideia de controle e de que eu acredito que eu posso. Agora a gente precisa estar trabalhando diariamente com essas incertezas, tá? Então, ser flexível. Uma coisa que eu estava vendo esses dias e eu achei fantástico, assim, a analogia da gente, não só mulher, mas das pessoas como um todo, a uma árvore. Né? Então, assim, a gente precisa cuidar dessa árvore, só que existem diversos tipos de árvore. Então, como é que tu tá regando, como é que tu tá adubando, a importância das nossas raízes para que essa árvore floresça de forma bacana, né? Então, é preciso que, por mais que sejam semelhantes essas sementes aí que eu fui regando, que eu fui colocando, mas eu preciso cuidar de uma maneira diferente. Tá? Essas mulheres, elas precisam estar atentas a esses cuidados que elas estão direcionando a elas mesmas. O quanto elas estão sendo flexíveis com isso, né? Senão elas, infelizmente, quando a gente arranca uma árvore pela raiz, ela não continua, né? Então é preciso que a gente tenha esse olhar cuidadoso em relação a essas raízes dessas árvores. Quando a gente fala sobre autoestima relacionado à maternidade, após a maternidade, né? A autoestima da mulher após a maternidade, a gente precisa lembrar também que a nossa autoestima interfere na criação dos nossos filhos. Ou ela é muito baixa, ou ela é muito alta, enfim, ela vai interferir de alguma forma positivamente ou negativamente também na criação das crianças, não é isso? Sim, porque os pais são os principais modelos. É o que um teórico chamado Albert Bandura fala da aprendizagem vicária, né? Então, assim, as mães, os pais, eles modelam os filhos quanto ao teu jeito de ser. Então, se eu sou aquela mãe que tem aquela característica mais ativa, né? Eu sou aquela mãe que eu tenho um brilho no olhar, é esse padrão que o meu filho vai copiar. Eu sou aquela mãe que é gentil, que é compassiva, é esse padrão, é esse modelo que o meu filho terá. Então, por isso que eu falei, que tipo de árvore eu estou cuidando, né? E que frutos eu vou estar gerando. Então, essa analogia é bem interessante da gente pensar, né, para a nossa vida. A autoestima também interfere diretamente na nossa produção do trabalho? Bastante. Né? Aquele dia que você acorda e será que eu tenho coragem de fazer isso, de enfrentar, principalmente agora, né? A possibilidade do home office estar voltando de novo com intensidade. E aí os filhos também, em decorrência, né? Talvez a possibilidade de um fechamento temporário das escolas. Mas, enfim, a gente conseguiu ano passado. Há quase um ano nós estamos vivendo com esse contexto que não é o que nós gostaríamos, mas é o que nós temos. Então, precisamos ser flexíveis. É o que eu tenho para o momento. E aí, sem a questão da culpa, porque eu poderia ter feito mais, eu deveria estar mais presente, ele acabou tendo um atraso na questão do desempenho cognitivo escolar, porque eu tenho que dar conta do trabalho. Ok, tu tem que fazer tudo isso, mas você só tem 24 horas e você tem algumas outras atribuições a serem feitas. E lembrando que precisa cuidar de ti também. Então, mulheres, por favor, tirem 10 minutos, pelo menos 10, para cuidar um pouquinho de você todos os dias. Muito bem, Nielke, muito obrigada pela tua participação aqui no Bem Assim. A gente volta a se encontrar semana que vem. Semana que vem, Mara Almeida estará de volta, tá bom? Obrigada, Forlane. Um abraço, gente. É assim, então, com essa mensagem, né, que a Nielke passou, tirem um tempinho para vocês, tenta descansar, tenta cuidar de você mesmo, até fazer uma reflexão, acho que vale a pena também, né? E aí a gente vai tocando então a nossa vida, lembrando sempre da nossa rede de apoio, que é muito importante. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre aparecimento de miomas. É já já.